Igor, para ser bem sincero, a gente estava confraternizando aqui com a rapaziada de João Pessoa. Eu não tive tempo de. Agora consegui. Presidentes da Câmara e do Senado vão ao Supremo Tribunal Federal hoje para conciliação sobre emendas. Eu ia chutar um assunto qualquer, não ia acertar. Obrigado, Você Sheila. ia chutar o quê? Imagina. Eu ia falar da crise, Congresso Executivo. Mas e aí, Orego, conta pra gente. Bom dia pra você. Tem Tem a a ver, ver. tem tudo a ver. Bom dia a você, Carla, Sheila. Sabe por quê, Megali? Porque a gente fala tanto dessa história das emendas parlamentares, tem que lembrar que essa crise que você falou há pouco é a crise fiscal. Aí o Congresso Nacional vai lá e derruba a proposta que aumentava o IOF. E aí a compensação não foi apresentada até agora. E as emendas parlamentares, elas devem ser cortadas. O próprio líder do governo, Zé Guimarães, já disse que pelo menos 10 bilhões de emendas parlamentares devem ser cortadas. E, por falar nessas emendas, esse é o tema da discussão hoje no Supremo Tribunal Federal. São as emendas impositivas, aquelas que o governo tem obrigatoriedade de pagar, mas há partidos como o PSOL que estão lá no Supremo questionando, alegando que não há essa obrigatoriedade. Esse é um tema que é explosivo, viu, Megali? É espinhoso, a gente ouve essa discussão desde o ano passado, virou uma novela depois daquela medida do ministro Flávio Dino, unilateral, né, foi monocrática, suspendendo repasses para emendas parlamentares, e depois teve uma aprovação no Congresso Nacional de mudança de legislação. Né? Isso era herança ainda daquele chamado orçamento secreto, emendas que foram alteradas, e aí essa briga do Congresso com o governo, aliás, do Congresso com o Supremo Tribunal Federal, aumentou. E agora chegaram mais ações ao Supremo Tribunal Federal questionando justamente as chamadas emendas impositivas. Agora, Megali, é um momento que vai ser interessante a gente acompanhar, porque vai ser o presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aqui em Brasília, numa sexta-feira, em meio aos festejos juninos, né, porque geralmente não estão aqui na capital federal nessa época do ano, mas por o assunto ser tão importante, eles fizeram questão de estar aqui e vão participar desse encontro lá no Supremo Tribunal Federal, buscando uma conciliação sobre esse tema, até para evitar que se crie ainda uma crise maior, né? Porque, olha, tem pouca coisa que os parlamentares não gostam, reclamam, chiam, poucas coisas do que emendas parlamentares. Mexer com emenda de deputado e senador sempre dá uma fumaceira aqui no Congresso Nacional, né? Do ponto de vista econômico, saindo dessa esfera jurídica, Megali, não tem muito o que fazer, porque sem o aumento do IOF, vai ter que ter bloqueio orçamentário e vai ter que ter bloqueio de emendas parlamentares. Orego, agora há pouco a gente conversava com a Mônica Bergamo. A Mônica dizia que a percepção do presidente é de que essas medidas tomadas pelo Congresso não tem como alvo o Haddad. É o Haddad que vira meme na internet. É o Tachad, não sei, enfim, é ele que vira meme, ele que vira motivo de gozação, mas o alvo é Lula. E a meta é 2026, né? Que essas derrotas consecutivas no Congresso são uma maneira de atacá-lo, Lula, como candidato, pré-candidato à reeleição em 2026. A sua percepção, a percepção do mundo político aí em Brasília, é essa também? Nada contra o Haddad? O Haddad enfim, é alguém que está na linha de tiro? Sabe, Megali, que eu não excluiria o ministro Fernando Haddad da linha de tiro, porque a gente tem ouvido críticas aqui, inclusive dentro do governo, em relação a Fernando Haddad. Mas essa avaliação é compartilhada por líderes partidários aqui, que sim, que o processo eleitoral ele já contaminou a discussão política no Congresso Nacional. E é inegável nesse momento que a base do governo está fragilizada. Está realmente um momento de dificuldade. Então, aprovar aumento de imposto agora é muito difícil, né? A saída é buscar medidas saneadoras que possam cortar gastos e não vai ter para onde correr, vai ter que ter bloqueio orçamentário. Isso vai atingir programas do governo porque tem que cumprir lá a meta de arcabouço fiscal.